E aí, galerinha do mal, how are you doing? Não sei se vocês falam minha língua, mas em inglês isso quer dizer como vocês estão. Eu estou bem. Hoje a gente vai fazer mais uma aula resolvendo exercícios de segunda lei, tá? Então vamos lá. Ó, o primeiro exercício é esse. Pausa, tenta responder, depois que você fizer isso, você volta pro vídeo. Ó, de acordo com a segunda lei de Mendel, o cruzamento azão azinho, bezão bezinho, cezão cezinho com azinho azinho, bezinho bezinho, cezinho cezinho terá chance de produzir descendentes com o genótipo azão azinho, bezão bezinho, cezão cezinho igual a... Então, let's go. Pessoal, eu tô gravando esse vídeo, são 6 horas da tarde. Não sei, ó, se eu apagar a luz, a qualidade cai bastante. Tá? Então eu vou com a luz acesa mesmo e vai fazer um pouquinho de sombra, mas ninguém nunca morreu por conta de sombra. Então é nice. Então, ó, quem que vai cruzar? Vamos escrever aqui, ó. É o azão azinho, é o bezão bezinho, cezão cezinho. Vai cruzar com o azinho azinho, bezinho bezinho, cezinho cezinho. Tá? Então, ok. Vamos começar fazendo o cruzamento. Vamos fazer todos estes cruzamentos em separados, tá? Ah, professor, consigo fazer aquele quadrado, aquele quadradão gigantesco para esses três? Consegue sim. Só que, cara, vai ficar gigantesco, você vai perder, tipo, muito tempo nessa questão. Então, por isso que eu falo, é importante você saber os dois métodos. Depois eu vou resolver um exercício utilizando outro método, para quem gosta mais. Mas é importante você saber usar os dois métodos, dominar os dois, porque pode ser que alguma hora um seja mais fácil, outro seja mais fácil, tá bom? Então, ó, vamos pegar, vamos fazer... Ah, e o exercício, ele quer saber o quê? Ele quer saber qual a probabilidade de produzir descendentes com o genótipo azão, azinho, bezão, bezinho e cezão, cezinho. Qual que é a probabilidade? Probabilidade. Então vamos lá, vamos fazer primeiro do A. Azão, azinho, azinho, azinho. Ok? Bora lá. Ó, azão, azinho, 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 azão, azinho e azinho, azinho. Pessoal, agora eu quero que vocês reparem uma coisa. Para todos os cruzamentos que eu fizer, o resultado ele será o mesmo. Será a mesma coisa, tá? Então, entenda aqui, ó, vou até usar uma canetinha vermelha. Para eu ter isso, eu tenho que saber quantos disso eu tenho. Então, ó, eu tenho 2. Beleza? Então, 2 de 4, tá? 2 de 4, pessoal, é a mesma coisa que 2 quartos, na real, né? 2 quartos, mesma coisa que meio, tá? Então, qual a probabilidade de sair um filho azão azinho? Meio, tá? 50%. E, gente, vai ser a mesma probabilidade pro bezinho, bezinho e cezão, cezinho, tá? Porque o cruzamento vai ser igual aqui, tá? Vai ser bezão, bezinho, bezinho, bezinho. Então, nem vou fazer. O que a gente vai fazer? Faço meio do A vezes meio do B vezes meio do C. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Qualquer coisa que vocês tiverem com dificuldade de matemática, vocês podem vir falar comigo. Olha meus dons. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então a resposta final desse exercício é 1/8. Vamos ver se tem 1/8 aqui.
Alternativa correta, letra C, de crocodilo Dante. Beleza? Vamos pro próximo. Já vamos pegar esse que tá aqui embaixo. Tá moscando aqui, vamos pegar ele. Deixa eu focar. Vamos ler. Mesma coisa, pessoal. Pause e tenta fazer ele aí sozinho. Depois você vê o resto do vídeo. Em determinada planta, flores vermelhas são condicionadas por um gene dominante e flores brancas por seu alelo recessivo. Folhas longas são condicionadas por um gene dominante e folhas curtas por seu alelo recessivo. Estes dois pares de alelos localizam-se em cromossomos diferentes. Do cruzamento entre plantas heterozigóticas para os dois caracteres, resultaram 320 descendentes. Destes, espera-se que o número de plantas com flores vermelhas e folhas curtas seja... Tan, 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 tan. Vamos lá, pessoal. Vou fazer assim, ó. Deixa eu dar uma dobradinha aqui nessa folha. Porque a gente não fica vendo as coisas, mas... Ai, aguardem, porque não ficou bonitinho, ficou simétrico e eu tenho toque. Vamos lá. Vamos, galera. Eu vou ir relendo. E conforme eu for relendo, eu vou ir anotando as infos. Aqui, tá? Ó, em determinada planta, ó, flores. Deixa eu botar aqui. Flores vermelhas. Tenho flores vermelhas que são condicionadas por um gene dominante, tá? Então, vou chamar ela de azão. E flores brancas por seu alelo recessivo. Então, vou chamar ela de azinho, tá? O exercício não está me especificando nada, não está falando o que ele quer, então ele me deixa livre, tá? Para usar a letrinha que eu quiser. Ó, folhas longas. Então, ó, longas. Folhas longas. Cadê? Perdi. São condicionadas por um gene dominante. Então, folhas longas eu chamarei de Bzão. E folhas curtas pelo seu alelo recessivo. Então, as folhas curtas vão virar o quê? Vão virar um Pzinho. Esses dois pares de alelos localizam-se em cromossomos diferentes. Gente, dois alelos, tá? Dois genes localizados em cromossomos diferentes é característica de segunda lei de Mendel, segregação independente. Um cromossomo não depende do outro, tá? Ó, do cruzamento entre plantas heterozigóticas para os dois caracteres, então, quem que eu vou cruzar, pessoal? Quem que eu vou cruzar nessa história? Eu vou cruzar uma planta que é azão, azinho, bezão, bezinho, com outra planta que é azão, azinho, bezão, bezinho, tá? Então, vou fazer o cruzamento dessas duas plantas. Então, eu sei, vou colocar aqui outras informações que a gente já tem. Eu tive 320 ai, que difícil, grande esporte. Descendentes. Tá? E vamos lá. Eu quero saber o quê? 320 descendentes. Quantos desses vão ser vermelha e curta? Bom, pessoal, por enquanto o que eu fiz? Anotei as informações do exercício. Fui anotando devagarzinho, mas, você tem que fazer isso no vestibular, cara. Você tem que fazer isso. Por quê? Porque se você ficar toda hora pensando e voltando no exercício, pensando e voltando no exercício, pensando e voltando no exercício, uma hora você vai se confundir. Você vai, tá?
Então, vai anotando as informações que é sucesso. Então, vamos fazer o quê? Vamos fazer aquele quadradão pistola que a gente tem. Vou fazer de preto aqui para diferenciar. Tô tentando deixar bonito esse negócio de algum jeito. Então, ó. Um indivíduo, ele pode mandar um alelo azão junto de um alelo bezão, ok? Então, eu deixo aqui, ó, azão, bezão. Esse indivíduo também pode enviar um alelo azão e um alelo bezinho. Então, vou colocar aqui, azão, bezinho. Este indivíduo pode enviar um alelo azinho e um bezão. Então, azinho, bezão. E também um alelo azinho com um bezinho. Azinho, bezinho. Morou? Galera, o outro indivíduo será a mesma coisa, tá? Então, só vou colocar aqui as mesmas informações. Azão, bezão. Azão, bezinho. Me deu um branco. Azinho, bezão. E azinho, parece um 6. Azinho, bezinho. Vamos lá. Aí a gente passa os riscos aqui. Ah, professor, não pode passar o risco primeiro? Pode, cara, a prova é sua. Se você quiser fazer sem risco, se você quiser fazer com, quiser uma corda aqui, sei lá, se quiser, faz do jeito que você quiser, cara. O importante é que você consiga compreender e tenha este formato. Agora vamos lá para um macete, para ficar mais fácil. Vamos fazer um de cada vez, tá? Vou ensinar, vou fazer de um método que ele é mais simples, tá? Mais corriqueiro pode ser, vou fazer assim porque eu já resolvi de um método, preencher esse quadrado de um método em outra aula, eu vou preencher de outro método nessa aula, tá bom? Para ficar bem assim, bem nítido pra gente. Mas eu vou colocar em azul aqui as respostas para diferenciar, tá? Ó, azão aqui vai ser azão em toda a coluna. Então, ó, azão, 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 azão. Rápido. Não precisei ficar pensando, não precisei ficar conferindo. Só desce o azão. Aqui, azão, desce o azão. Aqui é azinho, desce o azinho. Aqui é azinho, desce o azinho. Agora, vamos seguir também nessa forma. Azão, segue o azão aqui, ó. Ah, professor, mas aqui ficou azinho, azão. Gente, nunca se esqueça que isso aqui é um rascunho que você está fazendo para chegar na resposta, tá? Então, não importa como você faz, se você faz azinho, azão, tá certo do mesmo jeito. Normalmente, a gente representa com azão, azinho, primeiro dominante. Mas não é uma questão dissertativa, isso aqui ninguém vai ver, é só para você, então não tem problema. Você consegue entender o que está acontecendo aqui, tá? Aqui é azão de novo, então vamos vir. Por que eu gosto desse método de preencher assim? Aqui o azinho, vamos vir com o azinho. Eu gosto deste método porque diminui muito, azinho de novo, diminui muito sua chance de erro, tá? Porque se ficar toda hora, azão, azinho, aqui, azão, azinho, aí tem o... Gente, aumenta a chance de você se confundir de verdade. Então, esse é um método para quem tem medo de se confundir, ajuda bastante. Mesma coisa eu vou fazer aquela hora, ó. Bzão dessa coluna, Bzinho dessa coluna, Bzão dessa coluna, Bzinho dessa coluna. Por último, vamos fazer essa linha, as linhas. Bzão, 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 Bzão. Gente, aqui eu vou fazendo bem pausadinho, mas isso aqui, se você fazer na agilidade do vestibular, você vai ver que você não leva 1 minuto para fazer isso aqui, tá? É bem rapidinho. Aqui é um Bzão, então vamos de Bzão.
Aqui é Bzinho, então vamos de Bzinho. Ufa, chega, não aguento mais. Então, pessoal, vamos lá. O que eu quero saber? Eu quero saber quantos descendentes terão a flor vermelha e curta. Para a flor ser vermelha, precisa ter um alelo dominante. Não está falando que precisa ser azão e não está falando que precisa ser azinho. Para ser vermelha, precisa ser azão. Então, tenho aqui, ó, azão, traço. Por quê? Azão serve, azinho também serve. E curta. Para a flor ser curta, precisa ser Bzinho. Como Bzinho ele é recessivo, ele precisa aparecer em dose dupla, tá? Então, quem que vai se enquadrar para mim? Todo mundo que tiver um azão e for Bzinho. Todo mundo que for azão e tiver Bzinho, será uma flor vermelha e curta. Então, let's go. Vamos ver. Vamos procurar um azão, Bzinho. Primeiro vamos procurar onde tem Bzinho, né? É mais fácil, ó. Bzão. Bzinho. Ó, Bzinho. Bateu. Azão. Bateu um azão. Então, ó, circula aqui. Bzinho. Bateu. Tem um azão também. Circula. Bzinho. Bzinho. Azão. Bateu. E o último Bzinho aqui é azinho. Então, ele não serve, tá? Por que esse aqui não serve? Esse aqui não serve porque ele vai ter uma flor branca, tá? Por conta do azinho. Agora, pessoal, o que a gente vai ter que fazer? Eu cheguei numa resposta de quanto? 1, 2, 3. Tá? Então, vamos fazer aqui do ladinho. 3 de quantos? De 16. Ah, beleza, perfeito. Achei minha resposta. Cadê o 3/16 aqui? Não tem. Então, por que não tem? Porque ele não está falando que tiveram 16 descendentes. Ele está falando que tiveram 320 descendentes, tá? Então, posso fazer assim, ó, 16 está para... Caramba, viu? Negócio... Pronto. 16 está para 320, assim como 3 está para... Quanto? Ninguém sabe. X. Eita, meu Deus. Top. E aí? Regrinha de 3, galera. 3 vezes... Eita. Regrinha, a gente vai fazer a regrinha de 3 básica aqui, pessoal. 3 vezes 320 dá quanto? Eu sou muito bom de matemática, então sei aqui que dá 960. Mentira, eu não sou bom de matemática não, pessoal. Tem uma colinha. 960. 16 vezes x é igual a 16x. X está multiplicando o 16 aqui. Ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, 960 dividido por... Perdão. Quem vai passar dividindo não é o x. Quem vai passar dividindo é o 16. Então... Gente, eu vou fazendo, vou botando passo por passo aqui também, porque eu não entendia professor de matemática fazer as coisas direto. Se eu tiver alguém aí que não entende também, pelo menos entende o que eu estou fazendo. 960 dividido por 16, pessoal, eu já vou dar a resposta para vocês, mas se alguém quiser fazer a conta aí, por duvidar da minha capacidade de matemática, é 60. 60 igual a x. Ou seja, x é igual a 60. Então, em 320 descendentes, nós teremos 60 descendentes com a flor vermelha e curta. Tem a opção aqui? E tem. Letra
B. Então, galerinha, por hoje foi isso. Qualquer coisa me mandem mensagem.